Ontem, a grande história do mercado americano corporativo foi a SpaceX mais uma vez, tá? Porque a ação fechou em 192 dólares e 50 centavos, subindo praticamente 20% no dia de ontem, 19,6%, tá? Em valor de mercado, pessoal, isso já coloca a SpaceX na casa dos 2 trilhões e meio de dólares. Ou seja, o mercado já está tratando a SpaceX como uma das maiores companhias do mundo e não como uma empresa, somente uma empresa de lançamento de foguetes, tá? O mercado está olhando para ela como uma mistura de uma empresa de foguetes reutilizáveis, de defesa, de infraestrutura global. Presta atenção. Defesa, infraestrutura global, aquela tese de statecraft que o Renault trouxe ontem, ok? Não é uma empresa só de foguetes reutilizáveis. Defesa, infraestrutura global, a internet via satélite, inteligência artificial. Se você abrir conta na Kraken com esse link aqui que está no chat, abriu conta com esse link, depositou 100 dólares, moveu 100 dólares, ganha 10 dólares. São aproximadamente 50 reais de lambuja para quem ainda não criou conta na Kraken. Além disso, existe uma promoção nova em andamento que vai te dar 500 pontos. Ó, clica aqui no quadradinho, clica em Kraken Pro, e aí vai te dar 500 pontos para participar do airdrop do Token Inc. Então, se você negocia utilizando a Kraken Pro, você ganha pontos para o airdrop do Token Inc. E agora tem uma promoção para quem criar contas novas, utilizando esse link aqui para ganhar 500 pontos de largada, tá? Não deixem de aproveitar essa oportunidade. A Starlink, que é uma das empresas, né, que compõem esse IPO, representa aproximadamente 60% da receita da companhia, com aproximadamente 10,3 milhões de usuários, e eles já possuem mais de 9.600 satélites, ok? Ou seja, por trás do foguete pousando de volta naquela... Porque existia uma frase que era foguete não dá ré, né? Foguete não tem ré. Pois bem, depois da SpaceX, essa frase ela deixou de fazer sentido, né? E muita gente olha para a SpaceX justamente... Quando fala em SpaceX, pensa naquela imagem, né? De um foguete voltando para a Terra e pousando naquele suporte. Mas por trás desse foguete pousando, existe um negócio de assinatura recorrente, que é a Starlink. Quase como uma empresa de telecom global, só que construída em órbita. Ok? E essa empresa representa 60% da receita dessa companhia SpaceX. Ok? Então, é muito mais do que uma empresa de lançamento de foguetes. E talvez seja isso que os investidores estejam precificando agora. Ah, João, mas é ganância, é euforia. Pode ser, porque tem um outro lado, tá? A empresa, ela cresce muito, mas ela ainda queima muito dinheiro. Em 2025, no ano passado, a SpaceX teve 18,67 bilhões de dólares em receita, ok? Lembra que receita é uma coisa, lucro é outra coisa. Só que eles registraram um prejuízo líquido de 4,94 bilhões, ou seja, faturou 18,67, mas queimou quase 5 bilhões de dólares, muito em virtude dos gastos com IA. E aqui entra uma coisa interessante, ó, no preço do IPO, a SpaceX estava sendo avaliada em cerca de 94 vezes a venda dela. Como a ação subiu para 192,5 dólares, essa conta de guardanapo, ela joga os múltiplos para perto de 135 vezes. E isso é muito, mesmo para uma empresa tão impressionante quanto a SpaceX. Ok? Só que aí, senhores, vem um ponto importante que eu preciso compartilhar com vocês. Olha só. Conceito de statecraft, que foi um conceito que eu conheci pelo Renault, ele fala bastante sobre isso, e eu quero trazer isso com um pouco mais de detalhes aqui para vocês. Statecraft, e aí eu tô falando sobre isso depois de SpaceX para vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Statecraft é uma tese de empresas que deixam de ser só negócios privados e eles passam a ser peças de poder. Beleza? Peças de poder. São empresas que operam em áreas em que um Estado considera áreas estratégicas. Por exemplo, defesa. Por exemplo, satélites. Por exemplo, IA. Por exemplo, energia. Por exemplo, semicondutores. Por exemplo, cibersegurança, Palo Alto Networks. Por exemplo, dados. Por exemplo, qualquer tipo de infraestrutura crítica. Por exemplo, logística.
Por exemplo, comunicação. Lembra que o Twitter, o X, faz parte da SpaceX também, tá? O Estado, ele não precisa ser dono da empresa. Mas ele tem que ser cliente, ou ele tem que ser regulador, ou ele tem que ser financiador, ou ele tem que ser parceiro. Essa é a lógica do chamado Economic Statecraft, que vocês estão vendo na tela, tá? Governos usando política econômica, industrial, tecnológica como ferramentas de poder geopolítico, ok? A BCG descreve esse movimento como a volta de uma filosofia em que políticas econômicas passam a refletir objetivos de política externa. Ou seja, a competição entre potências passa cada vez mais por mobilizar capital público e privado para setores críticos, como defesa, como infraestrutura, como manufatura, como tecnologia. Então, senhores, por que eu estou falando sobre isso depois de falar de SpaceX? Será que a SpaceX não é a principal tese do tal do Statecraft? A resposta provavelmente é sim, tá? A SpaceX se encaixa perfeitamente na tese de Statecraft. Talvez seja o exemplo mais puro dessa tese hoje. Por quê, João? Cara, porque a gente está falando aqui de foguete, a gente está falando aqui de internet, a gente está falando aqui de satélite, a gente está falando aqui de informação, né? Repito, SpaceX não é só lançamento de foguete. SpaceX é, além disso, o xAI, que é inteligência artificial, o X, que é tecnologia, que é rede social, é comunicação, ok? É a comunicação. E a gente está falando de Starlink, que é 60% do resultado dessa companhia inteira. Ou seja, é um pool de empresas estrategicamente importantes. O que significa que, se existe uma percepção maior das pessoas a respeito dessa tese do Statecraft, talvez as pessoas pensem o seguinte, cara, o governo americano já comprou Intel. Será que o governo americano não vai querer comprar a SpaceX também, ter participação da SpaceX? Repito, eles não precisam ser donos da empresa. Eles podem simplesmente ter participação. Lembra o que aconteceu com a Intel desde que o governo americano comprou 10% da Intel, hein? Botou $8 bilhões na Intel, papel disparou e hoje vale pouco mais de $50 bilhões. Então o que as pessoas podem estar pensando é o seguinte, cara, se SpaceX é o principal, é o melhor exemplo de statecraft, e a gente está nesse momento geopolítico conturbado, fragmentado, voltando ao que era antes, talvez não seja má ideia ter dinheiro numa empresa como essa. Ah, João, significa que tu estás comprando? Não, eu não estou comprando nada. Mas a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo. Porque, João, como que isso se conecta com cripto? Cara, a gente está falando aqui de empresas de tecnologia, empresas de capital aberto, que eventualmente podem ser estratégicas demais para não ter, de alguma maneira, relação com o Estado. Ok? Quando tu pensa nisso, tu pensa o seguinte, tá bom. Para onde que o dinheiro vai? Ah, então o dinheiro do Estado, eventualmente, não necessariamente, o Estado não precisa comprar participação de uma empresa, nessa tese do Statecraft, ela pode simplesmente regular, por exemplo, mas a gente viu o que o Trump fez com a Intel e o que aconteceu com a Intel depois que o governo americano passou a possuir 10% da Intel. Aí agora a SpaceX, que é talvez o melhor exemplo de statecraft em virtude dos negócios, dos negócios que compõem esse papel continua andando, talvez em virtude da expectativa de que o governo americano vai dizer assim, ó, eu preciso ser dono disso aqui também um pouquinho. Aí, meus amigos, de que maneira que o dinheiro vem para cá? Para o que vocês estão vendo na tela. Qual que é a expectativa de o dinheiro vir para o que vocês estão vendo na tela? Bitcoin é estratégico? É estratégico, sem dúvida nenhuma. Ether é estratégico? É estratégico, sem dúvida nenhuma. Mas o que talvez seja mais estratégico nesse momento, pensando com a cabeça do ditador chinês, do ditador americano, do ditador russo, do ditador brasileiro, tá bom? Do ditador. Pensando com a cabeça do teu ditador de estimação. O que é mais importante para esse cara? Comprar Ether, comprar hype, comprar Sol
ou comprar SpaceX. Por isso que está tudo conectado. O Bitcoin está andando, mas está andando um pouco. Se recuperou desde os 59, se recuperou bem. Saiu de 59 para 66, mais de 10%, coisa linda. O Ether saiu de 1.500 para 1.800, recuperou razoavelmente bem. Mas, quando tu olha para isso aqui e vê SpaceX fazendo, fazendo 20% em 24 horas, tu pensa, opa, acho que eu estou entendendo o que está acontecendo. Então, o Bitcoin segue andando, o mercado como um todo segue andando um pouco. SpaceX fez mais de 20% e a Europa parece ter acordado. Vocês entendem que tem muita coisa acontecendo para o dinheiro vir para cá? Eu não estou falando que ele não vai vir, tá? Não estou falando que ele não vai vir, eu acho que vai vir. Bitcoin não morreu, Ether não morreu, mercado cripto não morreu, não é isso que eu estou falando. Mas nesse momento existe muita coisa em andamento que, na minha opinião, tem potencial para fazer com que o dinheiro não venha para cá como muitos esperam agora. Em algum momento vem. Eu acho que o Bitcoin em algum momento encontra fundo. As pessoas vão ver nesse momento de fundo uma oportunidade de comprar, vão entender que está barato e vão voltar a comprar e o preço vai voltar a andar bem. Mas eu não vejo isso acontecendo nesse momento, em virtude de tudo isso que está acontecendo no mundo. Ok? Beleza? Então pronto.